Bom dia a todos. Vamos começar mais uma palestra com reflexão sobre o Livro dos Espíritos para ser publicada no canal do YouTube do grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas. A palestra de hoje tem como tema a infância. É um capítulo do Livro dos Espíritos, questões 379 e 385. A maior virtude que a gente pode extrair desses ensinamentos neste capítulo, dessas 6 questões, é uma mudança de paradigma com relação, principalmente, à educação das crianças. Interessa particularmente aos pais, porque a tarefa deles é muito importante. É um dever que dizem os espíritos dos mais importantes, das missões mais importantes que a gente pode ter, além de cuidar de si próprio, do próprio aperfeiçoamento, é ajudar no aperfeiçoamento daqueles filhos que Deus nos enviou e nos encarregou de cuidá-los. Essa mudança de paradigmas, ela traz, assim, quando há uma forte mudança de direcionamento, e esse é o objetivo dos espíritos, que não mais eduquemos as crianças como sendo nossos filhos, mas como sendo espíritos que vêm de outras eras, de outras experiências do espaço, às vezes até de outros mundos, com características próprias e que nós deveríamos de evitar aquele modelo padrão tradicional de educação, considerando apenas que aquela criança que nos chega ao seio familiar seria alguém zerado de um histórico de vida, de existência, e que aí nós implantamos o modelo que a nossa cabeça achasse que é a melhor para aquela criança, considerando que é nosso filho. Isso é um questionamento desse capítulo, e nós ficamos assim diante, porque está muito claro a crítica ao nosso modelo de educação, mas esse modelo materialista e corporal, sem levar em consideração a visão espiritual ou espírita, ele traz também uma dificuldade, que é como, então, educar um espírito. Já que a criança é um espírito que tem um passado, nós não sabemos exatamente qual é o seu plano de vida, então o que fazer com as crianças? Como educá-las? Esse é um questionamento que há resposta no Espiritismo. Aliás, esse é uma das bases do Espiritismo, é essa da educação do espírito.
Em toda a doutrina espírita, a codificação, nos livros de Kardec, encontramos orientações a respeito do que fazer. Mas é necessário que, antes de pensarmos em como educar nossos filhos, é necessário entendermos para que educamos nossos filhos. E aí a gente já começa a entrar no tema e vamos refletindo à medida que vamos lendo alguns conceitos desse capítulo do Livro dos Espíritos. Vamos na questão 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Resposta. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Aí nós vamos botar o foco principalmente nos pais, porque essa mudança de educar para o espírito ainda me parece cedo do ponto de vista do estágio civilizatório que a gente está, de chegar na educação formal da escola e das outras instituições encarregadas da educação infantil. Mas aos pais, e aí eu me dirijo mais aos espíritas, mas também aos espiritualistas que podem usar da visão espírita para refletirem sobre como educar melhor seus filhos. Uma coisa é certa, quer dizer, vamos tratar de como educar, mas antes vamos ao para que educar e a quem educamos. Primeira resposta é a quem educamos? Aos espíritos enviados por Deus. Por um motivo no qual não é roleta, existe uma finalidade, um benefício nosso e dos nossos filhos desse vínculo entre nós. Mas a resposta para o para que educamos, antes de tratar do como educar, é inteligente tratar antes do para que educamos, está claro na resposta dessa questão que eu acabei de ler. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe. Então, para que nós educamos nossos filhos? Para ajudá-los no seu aperfeiçoamento espiritual. Ponto. Óbvio que a gente vai educá-lo para as questões da vida, mas o princípio que deve nortear a ética da educação, que é a resposta do para que nós educamos, é o aperfeiçoamento espiritual dos nossos filhos. Isso é um ponto a se pensar e a nortear todas as ações dos educadores, dos pais e dos educadores. Ora, porque tem um detalhe interessante que está na questão 379, que é a pergunta: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Olha a resposta. Pode ser até mais desenvolvido, se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe.
É óbvio que a gente sabe que o corpo ele vai se formando ao longo do tempo, durante a fase da infância e a fase da juventude. Quando chega no início da fase adulta, o espírito já tem à sua disposição um cérebro desenvolvido, um sistema nervoso desenvolvido, toda a interação espírito com corpo já está completa e todo um instrumento corporal à disposição do espírito. Então, o que ocorre? Ele manifesta aquilo que ele é. E pode ser um espírito mais desenvolvido do ponto de vista de aperfeiçoamento do que seus próprios pais. Mas isso invalida a atuação dos pais? Não, porque não existe espírito que encarne nesse planeta perfeito. Nós vamos ter sempre a possibilidade de educar em alguma coisa os nossos filhos. O problema não é esse. Até se a gente não ajudá-lo porque não percebeu alguma coisa em nosso filho, passou despercebido alguma imperfeição que poderíamos ter tratado, o mais importante é não atrapalhar os nossos filhos com a nossa ignorância a respeito de quem ele é. Então, esse ponto eu acho muito importante, porque a maioria de nós vê seus filhos como criaturinhas que estão no marco zero da vida. E aí resolvem inculcar nos filhos um modelo, um padrão de vida pensado por nós como sendo o melhor para eles. Isso está claro pela doutrina espírita que isso é um erro, é um equívoco dos pais. E um equívoco muito comum. A gente quer moldar um padrão de vida para os nossos filhos. Olha o que fala a questão 385. Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Resposta: é o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis, isso é muito sério, os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Resumindo, a gente não sabe nada dos nossos filhos. Essa é a verdade. Nós não sabemos nada dos nossos filhos e temos que, na convivência, pegar aquelas pequenas criaturinhas, cuidar delas com carinho, buscando ajudá-los nas suas imperfeições. Só. Você imagina, vamos fazer uma extrapolação assim ao excesso mesmo. E que seu filho nasça um Gandhi, uma Chico Xavier, ou um Einstein, que o Einstein, eu vi a biografia dele, ele tem problemas de relacionamento, mas querer ensinar
né, ciências para o espírito do Einstein reencarnado, é uma piada sem graça. Mas será que nós não temos então uma diretriz a respeito do que fazer com os nossos filhos? Será que a doutrina espírita destrói um paradigma material e corporal e deixa a gente à míngua com relação a um norte a ser tomado pelos pais e pelos educadores? Não, não. Tem princípios básicos espíritas que são suficientes para a gente saber como agir de acordo com o Espiritismo na educação dos nossos filhos, o que vai evitar os problemas que a maior parte dos problemas que os nossos filhos têm quando são adultos são bagagens de erros e equívocos dos seus pais. Vão fazer terapia ao longo de anos para se libertar da boa intenção dos pais, mas totalmente desavisados a respeito do que é educar um espírito. Achamos que podemos fazer o que queremos com os nossos filhos. Essa questão continua, ela é longa, eu peguei só uns trechinhos para ler para vocês. As crianças são seres que Deus envia a novas existências e para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência. A severidade não é condenada pelos espíritos. A excessiva severidade é que é condenada, porque a excessiva severidade demonstra uma falta de sensibilidade dos pais a respeito do trato com seus filhos. Desde, porém, que os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual ressurge com toda a sua nudez. Esse caráter conserva-se bom se ele era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corpórea, como ele já falou, para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Sabedoria divina isso. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir os seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pelo qual terão que responder. É responsabilidade nossa. É por isso que a infância não só é útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus, que Deus estabeleceu e que regem o universo. Ora, os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem. Eles terão todas as experiências que precisam para esse estágio evolutivo em que eles estão. E eles planejam essa vida com família, com laços afetivos, com laços profissionais, com atividades profissionais,
com atividades sociais, compromissos sociais, e por aí vai, formulando um plano de trabalho. Nós não temos que fazer ingerência nesse plano de trabalho dos nossos filhos. Mas aí então o que eu faço com os meus filhos? Eduque o espírito desenvolvendo os princípios espirituais que eles trazem nele, para ajudá-los a que eles usem desses recursos na vida adulta e possam cumprir com o seu plano de vida. Quais são esses princípios? A doutrina espírita toda disserta sobre esses princípios. Eu elenquei 7 princípios básicos, mas não quero compromisso com esses 7 e nem quero compromisso. Façam a análise de vocês. Eu apenas vou compartilhar os meus 30 anos de análise dessa doutrina, que reformulou muita coisa na minha vida, inclusive o modo de educar os meus filhos, que infelizmente eles já são adultos, eu já fiz o que eu pude fazer. Agora, o que faço? Sou consultor deles para os assuntos dos netos. E também, como sabe o espírita, ele leva essa bagagem, e eu vou levar esse aprendizado para as próximas experiências de paternidade ou de maternidade que Deus me confiará, com certeza. Que já me confiaram 4 filhos e 6 netos. Ele acredita que eu posso aprender alguma coisa, então vamos aproveitá-lo. E quais são esses princípios? Não tem um nome que eu batizei ele, que é o princípio ético, mas ele é talvez o principal erro de todos nós mergulhados na vida corporal e material, que é não educar nossos filhos como espíritos. O princípio ético é exatamente a resposta: para que educamos nossos filhos? Nós educamos nossos filhos para se aperfeiçoarem espiritualmente. E nós temos que primeiro compreender isso e depois passar isso para ele, porque nós fazemos só o kick-off, a primeira parte desse processo de educação. Depois ele faz a autoeducação dele, como nós fizemos a nossa e continuamos fazendo o resto da vida toda, ensinando a ele que ele precisa de fazer a autoeducação espiritual dele, se aperfeiçoando. É preciso passar esse princípio ético, que é a ética da vida. Para que a vida existe? A vida só existe para o aperfeiçoamento dos espíritos. Então, isso é algo que nós não podemos deixar como primeiro passo. Primeiro passo, somos espíritos, essencialmente espíritos. Contingencialmente, somos homens. Homem, mulher, filho de fulano e beltrano, irmão de ciclano, por aí vai. O segundo princípio é o mais comum, mais conhecido. Aí eu já vou citar princípios que são como é que eu chamaria o nome disso? Seriam germes, do espírito. O primeiro deles é o princípio inteligente, que é
é preciso reformular o princípio inteligente tal como o modelo de vida materialista e corporal entende o pensar a vida. É preciso reformular para pensar a vida sobre a visão espírita da vida, ou espiritualista da vida. É preciso pensar a vida sabendo que nós vivemos hoje a consequência do passado e estamos construindo para a gente a origem das nossas vidas futuras. Esse reforma do princípio inteligente, fazendo uma mudança de rumo dele, já deve começar na infância. O terceiro princípio é esquecido como sendo a sua importância. É esquecido por uma boa margem, porque nós temos a maioria focando na inteligência como sendo a característica mais importante do espírito. E não é, apesar de ser indiscutível a importância da inteligência para o espírito. Mas o que alimenta o espírito não é a inteligência, é o amor, é a afetividade, é o sentimento. O amor é o alimento do espírito. E a criança precisa aprender com os pais os princípios da amorosidade, do amar e ser amado. Ele precisa receber amor dos seus pais para amar os seus pais e haver esse intercâmbio de amorosidade, o que dará estabilidade emocional às crianças quando chegarem à fase adulta. Muitos pais acham que só precisam colocar seus filhos em excelentes escolas, cuidar para que ele se desenvolva muito a sua inteligência e ele seja super bem-sucedido profissionalmente do ponto de vista de capacidade intelectual e de instrução. E aí serão terrivelmente falíveis do ponto de vista afetivo, da vida afetiva deles. É preciso ensinar nossos filhos a amar e serem amados, não com palavras, com atitudes. Que o amor é atitude. Não adianta meu amor, meu queridinho, mon chéri, não adianta. Tem que ser sentimento, tem que se exprimir, se expressar. Quarto princípio é o princípio consciencial. É preciso trabalhar desde criança o despertar do espírito na criança. É preciso, através de todos os recursos que a gente possa descobrir, e os pais são inspirados para isso, quando têm essa intenção, de ir mostrando que ele não é apenas um corpo de carne, ele é um espírito que habita um corpo de carne. Esse despertar da consciência de si mesmo o fará respeitar os outros, tendo uma consciência de quem são os outros. E iniciar uma relação de desenvolvimento afetivo com os outros. Isso trará também uma base de respeito aos outros. Aí ele vai entendendo essa relativa complexidade que tem na vida e ele começará a desenvolver a consciência de Deus.
e a consciência da própria vida. Tudo isso é um princípio consciencial que precisa de ser trabalhado pelos pais para que o espírito só não vá trabalhar isso lá na frente e sem ter desenvolvido com a sua inocência, a sua pureza, a sua simplicidade, as coisas que são simples, mas que não são faladas para as crianças, nem ensinadas a elas, nem estimuladas a elas. Depois, o princípio da vontade e do poder que as crianças devem ser estimuladas, o poder de realizações e de controle sobre si mesmo, dirigindo a sua vontade, a sua energia de realizações. Isso é um estímulo educacional. Penúltimo princípio, faz muita falta hoje na humanidade, o princípio moral e de justiça. Ensinar os filhos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é o bem, o que é o mal, o que deve-se ter como diretriz nas relações que ele vai ter de respeito a outras individualidades. Ensinar o contexto de coletividade das relações nessa complexidade social que são as coletividades. Entender a responsabilidade que temos diante da vida com o uso da moral e da justiça. E por último, o que eu chamei de princípio da autonomia. Esse princípio da autonomia é importante porque tem a ver com o princípio ético. Ele tem que ser educado, a criança, para ir gradualmente recebendo autonomia nas suas escolhas e nas suas decisões. Para que quando chegue na fase adulta, ele seja autônomo nas suas decisões e escolhas. Só que para fazer isso é importante um detalhe, aliás, é indispensável esse detalhe, que ele vá sendo ensinado que a cada escolha que ele fizer, ou a cada decisão que ele tomar, tem uma responsabilidade associada. E nem sempre ele tem autonomia. Os pais precisam de saber, de ter essa sensibilidade pensada do que já pode deixar por conta dos filhos para formular as suas escolhas. É preciso se dedicar a isso. Esse é um ponto importantíssimo da educação. Para você formar seus filhos adultos que não são heteronônimos, ou seja, aquele que não é heteronônimos, eu falei a palavra errada, é de heteronomia.
heteronômos. Heteronomia é aquele que segue a orientação e a influência de fora. Não é autônomo, ao contrário do autônomo. É aquele que... Nós somos todos um pouco autônomos e um pouco heteronômos. Porque nós recebemos a influência dos outros. A questão não é receber a influência dos outros, é receber essa influência sem senso crítico. É preciso fazer uma crítica e acolher ou não aquela influência. Hoje em dia, as crianças têm acesso à rede social muito cedo, eles têm um bombardeio de influencers que vão em cima deles com modelos de comportamento, modelos de atitude, modelos de escolhas. Existe uma carga erótica muito grande que tumultua o surgimento da sexualidade das nossas crianças. E quando vamos trabalhando o princípio da autonomia com o senso de responsabilidade nessa mesmo desenvolvimento, levando eles a entenderem que a cada escolha deles tem uma responsabilidade associada, quando eles entram na fase da adolescência, quando começa a surgir a sua carga erótica que surge em todos os adolescentes, eles já têm o parâmetro da autonomia e aí entram dentro das suas possibilidades de decisão. E os pais podem ficar mais tranquilos com relação à crise da sexualidade dos jovens, porque já trabalharam o senso de responsabilidade em seus filhos para suas escolhas. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não conheço. Desculpem, mas eu não conheço. Pode ser que tenha até, mas eu não sei. Não sei como trabalhar a sexualidade nos jovens sem que eles sejam autônomos nas suas decisões e responsáveis por essas decisões. Porque também aí não podemos querer ser os donos da verdade, mas apenas educadores, orientadores. E aí também fica por conta da própria individualidade espiritual, sua história, até suas imperfeições que eles não podem resolver, mas a vida aí já sai fora do âmbito da educação filial dos pais. Aí já entra a educação de Deus. Deus é o grande educador. Nos educa a cada instante. E nós estamos sempre sobre o seu cuidado, a sua ação, o seu amparo. E somos corrigidos. Em toda a nossa vida foi assim. Sempre será. Então, reparem, o Espiritismo nos traz informações para que a gente faça uma crítica ao modelo educacional das crianças. Mas também nos traz, e eu fiz apenas aqui um exercício com base no que eu aprendi no Espiritismo, esses 7 princípios espíritas para a educação das crianças, que não é só para as crianças, porque é para as crianças espirituais.
Assim como Jesus, quando falou, deixai vir a mim os pequeninos, que as pessoas acham que ele estava falando só para criança, não. Ele estava falando para as crianças espirituais. Jesus nunca falou nada para o corpo, só para os espíritos. Seus conselhos, seu evangelho, tudo é a inauguração do horizonte espiritual da civilização na Terra. E esses princípios espíritas, eles vocês podem nomeá-los do jeito como vocês quiserem, mas são 7, vamos dizer assim, quesitos tópicos para, como proposta do Espiritismo para a nossa atuação como pais e como educadores. O princípio ético, que eu acho fundamental, porque as pessoas são educadas não no espírito, no campo do espírito, mas no campo social, no campo profissional, com essa visão apenas limitada. O princípio inteligente, que precisa de ser reformulado. O princípio afetivo, que é fundamental como alimento para o espírito das crianças. O princípio consciencial, importante para a tomada de consciência das nossas crianças, gradual. O princípio da vontade, para dar energia para eles realizarem a vida deles. O princípio moral e de justiça, para norteá-los. Porque, como diz a questão 614, a lei de Deus é a única para a felicidade do homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, essa lei de Deus, tão bem trabalhada na terceira parte do Livro dos Espíritos e no resto da codificação, é o norte. E, por último, esse uso da liberdade, que é a autonomia, mas com senso de responsabilidade, para que ele saiba, aprenda desde pequeno, na medida também gradual em que ele for se tornando apto a tomar decisões e a fazer escolhas, nós temos a obrigação de deixá-los experimentar, fazer as experiências e assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, corrigi-las, aprender com elas, aprender com os seus erros. Essa é a educação espírita, na minha visão, tirada da minha experiência de estudo. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Fiquem com Deus.